Foram reveladas as primeiras imagens do novo Batman e esse videozinho curtinho nos diz muito mais do que parece. Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal morcegoso. Eu tô aqui gripado, mas Batman é mais importante que isso. Então perdoe a minha rouquidão, a minha fanheza, meu nariz não tá funcionando direito. Beleza, vamos ao que importa. O próprio diretor Matthew Reeves revelou um videozinho, um teste de câmera do Robert Pattinson vestindo o uniforme do Batman. Foi a mesma coisa que aconteceu lá atrás com Coringa, que aconteceu com Geralt para a série The Witcher. Então é mesmo um videozinho que não é nem um teaser, não é um trailer, é simplesmente para eles verem como o ator fica com o uniforme do Batman na frente das câmeras. E felizmente divulgaram isso pra gente também. Inclusive a matéria feita em um site gringo chamado The Wrap confirma um detalhe muito importante da trama do filme, que é ele vai se passar no segundo ano de atividade do Batman. Ou seja, ao mesmo tempo que não se trata de um filme de origem, o próprio diretor Matthew Reeves confirmou que nós vamos acompanhar uma versão de Batman mais inexperiente do que as outras versões que nós vimos nos cinemas. Ou seja, já podemos esperar ver o Batman cometendo erros. Nos outros filmes ele já cometeu erro, mas nesse aí, por ele ser mais inexperiente, talvez ele seja mais ingênuo também. Mas não é só isso, cada detalhezinho da armadura nos conta uma história muito interessante sobre esse personagem. Começando pelo corpo, a fantasia no corpo dele é uma armadura que lembra demais o Batman dos jogos, principalmente da série dos jogos Arkham. Eu vi um vídeo no Twitter de uma comparação, inclusive indicando que no ombro é idêntica a armadura. Isso também exclui aqueles rumores de que o filme se passaria nos anos 90, porque nos anos 90 não havia esse tipo de tecnologia. Acho que vão retratar esse Batman no máximo, se for no passado, no início dos anos 2000, mas é possível que seja nos dias atuais também. E o capacete, ou deveria dizer máscara, já que diferente de outras versões que nós vimos em filmes, não é uma coisa tão prontinha, feita sob medida e tal, parece ser costurada, ou seja, de tecido. E isso tem uma utilidade muito prática, porque aí o Batman vai poder mexer a cabeça, mexer o rosto e tal. Bizarro aquele Batman dos anos 80 que o cara não conseguia mexer o pescoço e olhava pra cima, assim. Inclusive isso também conta outra história, porque se o personagem precisou recosturar a máscara várias vezes, significa que ele já entrou em combate, já danificou o uniforme e ele mesmo precisou consertar. Ele ou o Alfred, né? Inclusive nos quadrinhos tem um Batman da versão da Terra 1 que tem uma máscara bem assim, com as marcas de costura e tal. Vai ser bem interessante ver isso em ação. E outra coisa também, porque essa máscara é única porque mostra o queixo dele todo, essa parte do maxilar. Os filmes geralmente mostravam só até aqui, a parte da boca. E por incrível que pareça, é a primeira vez no cinema que isso acontece. Aquele Batman do George Clooney, de Batman Eternamente, até mostrou um pouco mais. E outra coisa interessantíssima ainda na máscara é aquela gola que ele tem dos lados do pescoço, que vem, na verdade, da capa, né? Isso tem muito do Batman da era vitoriana, lá dos quadrinhos, aquela versão dele detetive nos anos de 1800, Gotham by Gaslight, que chama aquela série. E também não tínhamos visto nada parecido em uniformes do cinema do Batman. E isso também vai de encontro com um conceito que o diretor Matthew Reeves disse que esse Batman seguiria, ele seria muito mais detetive. E nossa, essa gola pra cima tem muito cara daqueles casacos que detetives usavam em filmes antigos, Sherlock Holmes, sabe? É muito isso e é o conceito se casando e se mostrando pra gente através desse uniforme. Esse Batman é um Batman detetive mesmo, acima de grande lutador, acima de gênio, de bilionário, de todas essas coisas, ele é um grande detetive. E um detalhe é que eles não mostraram as orelhas, né? Sacanagem, a gente queria ver as orelhas como ficaram nessa máscara nova. Porém, pelo formato da cabeça, que dá pra gente identificar, né? A cabeça meio que vai crescendo. Eu vi algumas pessoas especulando que talvez seja um chifre mais aberto. Eu
Eu sei que não é bem um chifre, né? É como se fossem as orelhas do morcego. Estão especulando que seja mais aberto e maior. Tô curioso pra ver como é que fica. Eu queria comentar também sobre o cinto de utilidades, mas nem mostraram, então não tem nem o que comentar. O que tem muito a comentar é a logo, mas vamos chegar lá depois. Primeiro vamos falar das cores. O vermelho, que é a cor predominante nesse teaser, fez muitas pessoas compararem com o Demolidor, naquela cena clássica dele na segunda temporada, descendo as escadas, batendo na galera. Fizeram até um vídeo aí colocando um enfrentando o outro, ou melhor, um encarando o outro nessa cena. E realmente o Batman parece bastante o Demolidor, até porque cortaram as orelhas, né? Poderia ser um capacete liso ali. Aí é que tá, será que não mostraram as orelhas no vídeo? Porque essa versão do uniforme teste pro filme ainda não teria as orelhas? Eles vão colocar as orelhas ainda para começarem a filmar as cenas pro filme? Fica aí a dúvida. O que é claro é que esse uniforme não está finalizado e vamos comentar melhor sobre isso daqui a pouco. Esse lance de cor vermelha também tem um significado muito interessante, que são as capas da HQ Ano 1. Tá certo que o Matt Reeves diz que não vamos acompanhar a história de origem do Batman, mas sim vai ser um Batman no início de carreira, então fica aí a referência com o quadrinho Batman Ano 1, que usava muito vermelho nas capas. Mas o que eu desconfio é que usaram vermelho aí nesse teste para ocultar as cores reais da armadura. Vendo com esse filtro vermelho, parece que a armadura é toda preta, mas talvez não seja. Rumores antigos indicavam que esse Batman do Robert Pattinson teria um uniforme cinza e azul, parecido com os uniformes clássicos do Batman nos quadrinhos. Claro que a capa pode não ser azul tão claro, nem o cinza tão claro na armadura, mas seriam cores escuras meio que nessa tonalidade, entende? E o vermelho que colocaram ali esconde bem essa diferença de cores. Pode ser que a hora que revelarem a versão final da armadura, ela esteja colorida mesmo. E outra coisa que talvez esteja diferente na versão final são os olhos, porque o que rumores indicavam também é que os olhos desse Batman seriam brancos, iguais ao Batman dos quadrinhos, dos desenhos animados, igual aos olhos do Deadpool. Na imagem aí não parece isso, parece mesmo que são os olhos com maquiagem normal do Robert Pattinson, mas como eu comentei, essa não é a versão final do personagem, é só um teste de câmera, e esses olhos brancos, inclusive, eles só colocam na pós-produção do filme mesmo. O artista Boz Logic, sabendo desse rumor, inclusive pegou a imagem do teaser e colocou os olhos brancos como havia sendo especulado. Acho que ficaria incrível, mas só o tempo dirá se eles vão à frente com essa ideia ou vão desistir. Espero que vão à frente, tanto com o lance das cores quanto com os olhos brancos. E aí a gente chega na logo, no símbolo no peito do Batman. O morcego, a gente repara que não tem chifres e é bem diferente. Mas esse lance de não ter cabeça e parecer um pouco estranho é uma referência direta ao morcego sem cabeça do símbolo clássico do Batman nos quadrinhos, as primeiras aparições do personagem. Em Detective Comics número 27 dá pra ter uma imagem bem evidente disso. E aí você tá vendo as peças se encaixando? As cores, azul e cinza, o símbolo sem cabeça, é muito como se fosse uma nova versão, uma reimaginação desse estilo clássico do Batman. E mais, essa logo pode ter um propósito mais interessante do que mostrar que ele é o Homem-Morcego. Porque se você parar pra pensar, por que super-heróis usam um símbolo no peito que não pra mostrar a marca deles? Olha só, a minha logo aqui, galera. Mas além desse propósito, além de transmitir uma mensagem, pode ser que esse morcego no peito do Batman tenha outro propósito. A primeira coisa que vem em mente é ser um batirangue, sabe? Uma arma final. Acabaram todos os equipamentos dele, ele vai, tira aquele símbolo do peito e joga em alguém ou aquilo explode, sei lá. Mas tem uma jornalista chamada Markeia McCarty que compartilhou uma teoria no Twitter que faz muito sentido. Além de ser uma arma, aquele elemento pode ter uma conexão direta com a própria origem do Bruce Wayne, com a própria origem do Homem-Morcego, aquilo que fez ele se tornar um vigilante, que no caso seria uma remodelagem da arma do assassino dos seus pais, o Joe Hill nos quadrinhos.
A gente sabe muito bem que foi esse crime que fez o Bruce Wayne entrar nessa jornada de luta contra o crime e pegar um símbolo daquele acontecimento e transformar num símbolo de justiça tem um valor simbólico muito grande. E aí você pode pensar, nossa, mas que viagem! Isso aí não tem nada a ver, nem parece uma arma. Assim, olhando com cuidado, eu consigo enxergar como se fosse o punho de uma arma dividido em dois ali no peito. Mas vale lembrar que nos quadrinhos, mais especificamente em Detective Comics número 1000, o Batman faz exatamente isso, ou seja, existe uma origem nos quadrinhos para essa arma reforjada no símbolo de morcego no peito dele. É uma teoria ainda a ser confirmada, mas a certeza é a seguinte: todos esses detalhes que a gente analisou colocam esse Batman em um lugar completamente diferente de qualquer outro Batman que nós já tivemos no cinema. E o que eu achei desse novo visual aí? Olha só, Robert Pattinson é um ator sinistro. Matt Reeves é um diretor inacreditável. Só na trilogia de Planeta dos Macacos o cara já me ganhou. E agora, depois de grandes acertos da Warner no cinema, pra mim pelo menos, depois daquele fiasco que foi Liga da Justiça, que mudaram o diretor e tal, parece que agora a Warner tá confiando nos seus diretores, colocando os projetos na mão de quem entende. E com tudo isso em mente, eu estaria empolgado para esse filme do Batman, mesmo se o Robert Pattinson usasse um pijama para lutar contra o crime. E aí sai um vídeo desse e é isso. Eu acho que é muito difícil esse filme ser ruim, esse filme ser uma decepção. É vitória certa. E vale lembrar aqui que também tem a Mulher Gato, o Pinguim, os outros vilões, todos para terem seus visuais revelados ainda. Tem muita coisa a se descobrir sobre o filme do Batman, impressionante o que uma simples fantasia nos revelou com esse vídeo. E se você quiser acompanhar todas essas novidades comigo, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, e aí você se torna um Loquia também, para estar sempre aqui conversando sobre super-heróis, quadrinhos e cinema. Comenta aqui o que você achou desse uniforme do Batman e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Caralho, é o Batman!